O Tribunal Pleno do TRT Gaúcho aprovou 11 novas súmulas que já estão em vigor. São elas: súmula número 71. Trabalhador bancário, transporte de valores, adicional de risco de vida previsto em norma coletiva da categoria dos vigilantes. O trabalhador bancário que faça o transporte de valores sem se enquadrar na hipótese de que trata o artigo 3º, segundo da Lei nº 7.102/83, não tem direito ao adicional de risco de vida, previsto em normas coletivas da categoria dos vigilantes. A súmula 71 trata do tema do adicional de risco de vida. É uma vantagem que é prevista em norma coletiva do trabalhador vigilante, especialmente aquele que trabalha em estabelecimento bancário, mas os bancários postulam isso nas ações quando são submetidos à tarefa de transporte de valores. O que se definiu na súmula foi que a vantagem prevista na norma coletiva dos vigilantes não se aplica ao trabalhador bancário, embora se saiba que ele se submete a risco, mesmo fazendo essa tarefa de transporte de valores. O fundamento principal da súmula é esse: não se pode aplicar norma coletiva de uma categoria em favor de uma outra categoria profissional. Súmula número 72. Empresa Walmart Brasil. Política de orientação para a melhoria. Dispensa de empregado. Observância obrigatória. A norma interna, denominada Política de Orientação para a Melhoria, instituída pela empregadora e vigente em todo ou em parte do contrato de trabalho, adere a este como condição mais benéfica para o trabalhador, sendo assim de observância obrigatória para legitimar a dispensa sem justa causa, sob pena de nulidade do ato e reintegração no emprego. A súmula 72 trata do tema específico da empresa Walmart Brasil. Ela instituiu no plano interno, por meio de uma norma interna, a política de orientação para a melhoria. E dentre as normas que integram essa política, há a submissão da dispensa dos empregados a determinados critérios, a determinadas rotinas que têm que ser observadas para depois autorizar a dispensa. Há inúmeras ações que discutem se aquele empregado não submetido a essa política poderia ou não ser dispensado, e então prevaleceu no tribunal esse entendimento de que, uma vez instituída a norma interna que restringe o direito do empregador de despedir os empregados, tendo que submetê-los antes a essa política de melhoria, se o empregador não cumpre, ele está obrigado a reintegrar o empregado e essa dispensa é considerada nula, né? Houve discussão também se aqueles empregados que foram admitidos na vigência dessa norma e uma vez que ela tenha sido revogada internamente pela empregadora, essa revogação não se aplica àqueles empregados que já tinham sido admitidos anteriormente. Aquela vantagem ela adere ao contrato de trabalho e por isso tem que ser respeitada pela empresa sob pena então de nulidade dessas dispensas. Súmula número 73. Horas extras. Critério de dedução. As horas extras pagas no curso do contrato de trabalho podem ser deduzidas daquelas objetos de condenação judicial pelo critério global de apuração, sem limitação ao mês de competência, e o critério deve ser definido na fase de conhecimento do processo. A súmula 73, ela define um critério de cálculo. Quando há condenação nas ações trabalhistas envolvendo horas extras, a empresa pode abater aquelas horas extras pagas independentemente do mês de competência. É uma orientação que é adotada no Tribunal Superior do Trabalho, foi muito debatida internamente no nosso tribunal e prevaleceu esse entendimento que é o mesmo lá do Tribunal de Brasília, ou seja, sempre que houver pagamento de horas extras, elas podem ser abatidas do montante da condenação, independentemente do mês a que se refiram. Porque é comum, muitas vezes, a empresa fazer o pagamento de uma hora extra num mês e algumas diferenças pagar no mês seguinte. Então, necessariamente, às vezes, nem todas as horas extras prestadas naquele mês são pagas no próprio mês. Por isso que essa orientação preserva esta dedução de todas as horas extras pagas.
Súmula número 74, General Motors, repouso semanal remunerado, integração do percentual de 16,66% ao salário do empregado horista por força de norma coletiva. A inclusão do valor dos repousos remunerados ao salário do empregado horista da General Motors em percentual fixo de 16,66%, definido por meio de negociação coletiva, não é ilegal e não configura salário complessivo. A súmula 74 é específica para os empregados da General Motors. Há uma norma coletiva que estabelece que, mesmo eles sendo empregados horistas, ou seja, recebe por hora, no valor do salário já estaria integrado os repousos semanais remunerados. Por norma coletiva, essa integração se faz através de pagamento de 16,66%, que foi negociado esse percentual para considerar, então, que os repousos remunerados estão inseridos no valor do salário hora, porque, pelo critério da lei, só estão integrados os repousos no salário quando o trabalhador é mensalista ou recebe por quinzena. Quando ele recebe por hora, a rigor, se não houver uma norma coletiva diversa, necessariamente o repouso semanal tem que ser pago à parte. E foi entendido, então, que essa norma coletiva da GM é válida, que o salário hora compreende o repouso semanal remunerado, sem que isso caracterize o denominado salário complessivo, que é quando o empregador pretende pagar mais de uma parcela numa única rubrica. Isso é ilegal porque, pela legislação trabalhista, cada parcela tem que ser paga discriminadamente. Mas nesse caso entendeu-se então que não é caso do dito salário complessivo. Súmula número 75, multa do artigo 475-J do CPC. A multa de que trata o artigo 475-J do CPC é compatível com o processo do trabalho e a definição quanto à sua aplicação efetiva deve ocorrer na fase de cumprimento da sentença. O tema envolvendo a multa do artigo 475-J do Código de Processo Civil, ela, assim que foi introduzida essa modificação no Código de Processo Civil, houve muita discussão se ela seria ou não compatível com o processo de trabalho. Ela prevê que, uma vez tendo uma dívida líquida certa e exigível, o juiz intime a parte devedora para pagamento em 15 dias, sob pena de acrescer 10% no montante da dívida. Entendeu-se então que, como é uma norma que dá mais efetividade à execução, embora ela não estando prevista na CLT, ela é sim compatível, principalmente com os princípios do processo de trabalho. Por isso, prevaleceu no tribunal então esse entendimento de que aquele dispositivo é compatível, ele tem que ser definido então a aplicação desse dispositivo na fase então de cumprimento da sentença. Quando o juiz tem uma dívida líquida, certa e exigível, ele assina um prazo, então, para pagar, sob pena de o devedor ser acrescida a sua dívida 10%. Súmula número 76. Adicionais de insalubridade e periculosidade, acumulação, impossibilidade. O pagamento cumulativo dos adicionais de insalubridade e periculosidade encontra óbice no artigo 193, parágrafo 2º da CLT, o qual faculta ao empregado o direito de optar pelo adicional mais favorável, inexistência de violação aos incisos 22 e 23 do artigo 7º da Constituição. Os adicionais de insalubridade e de periculosidade têm finalidades distintas. A insalubridade é para compensar o risco ou prejuízo à saúde quando a atividade é insalubre. A periculosidade já é quando o trabalhador trabalha em atividade de risco, com inflamáveis e explosivos. O que se discute é se é possível acumular os dois adicionais. A CLT diz que não é possível, o trabalhador tem que optar por aquele mais favorável. Mas essa opção estava sendo questionada a sua constitucionalidade também, porque normas da OIT previam também essa compensação, adicionais para compensar esse risco à saúde e risco na atividade profissional. Prevaleceu, então, o entendimento que esse dispositivo da CLT permanece em vigor, ou seja, não é possível acumular os dois adicionais.
Então, o trabalhador, quando ganha os dois, ele pode até na própria fase de liquidação optar por aquele que for mais favorável. Súmula número 77. Férias, fracionamento, regularidade, situação excepcional. O fracionamento das férias em períodos não inferiores a 10 dias é válido, ainda que não demonstrada a excepcionalidade a que alude o artigo 134, parágrafo 1º da CLT. O tema desta súmula envolvendo fracionamento de férias envolve mais a interpretação dos dispositivos que estão na consolidação das leis do trabalho. Tem um dispositivo lá que diz que o fracionamento das férias é permitido quando há férias coletivas, por exemplo. Quando não é caso de férias coletivas, e sendo férias de um trabalhador individualmente, há possibilidade de fracionamento desde que haja uma excepcionalidade, como diz a lei. Só que o que se tem observado é que, às vezes, na maioria dos casos, os próprios trabalhadores têm interesse em fracionar suas férias. Então, na verdade, essa interpretação que se dá ao dispositivo da CLT é de que a empregadora não precisa comprovar essa excepcionalidade. Se ela diz que fracionou as férias e desde que as frações não sejam inferiores a 10 dias, se tem como válido, né? Logicamente que num caso concreto pode o trabalhador tentar impugnar esse fracionamento das férias, mesmo em casos superiores a 10 dias, se houver, né, um fundamento de que a empresa está usando aquele recurso indevidamente. Mas, no geral, se houver esse fracionamento, desde que não seja inferior aos 10 dias, é válido segundo o entendimento consagrado nessa súmula. Súmula número 78. Trabalhador bancário, transporte de valores, indenização por dano moral. O trabalhador bancário que faça o transporte de valores sem se enquadrar na hipótese de que trata o artigo 3º, segundo da Lei nº 7.102/83, sofre abalo psicológico decorrente da atividade de risco e faz jus à indenização por dano moral. O tema desta súmula é relacionado ao dano moral ao trabalhador bancário que faz transporte de valores. Há muitas ações em que se discute justamente isso aí. O trabalhador é submetido a uma atividade de risco, ele não foi contratado para esta função, para exercer esse tipo de tarefa e não tem nenhum tipo de compensação. Muitos ficam com traumas se sofrem algum evento violento nessa atividade, porque ela é de risco. Então, a jurisprudência, principalmente o Tribunal Superior do Trabalho, reconhece o dano moral indenizável nessa situação. Nosso tribunal aqui tinha decisões divergentes, algumas entendendo que o trabalhador tinha que provar que ele sofreu uma determinada violência durante a atividade, outras entendem que não, que basta que ele exerça, que ele cumpra aquela tarefa e automaticamente ele já estaria apto a requerer uma indenização por dano moral. Prevaleceu essa última corrente, ou seja, o trabalhador comprovando que ele fez indevidamente esse transporte de valores, submetendo-se a um risco, é presumido, então, abalo psicológico, ele terá direito a uma indenização por dano moral. Súmula número 79. Intervalo intrajornada de 1 hora. Fruição parcial. Diferença de poucos minutos para completar 1 hora a cada registro diário de ponto. Aplica-se aos intervalos intrajornada de 1 hora, por analogia à regra do artigo 58, parágrafo 1º da CLT, de modo que, dentro da margem de minutos diários ali estabelecida, exime-se o empregador do pagamento da remuneração de que trata o artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Esta súmula, ela, na verdade, estende um dispositivo que está na consolidação das leis de trabalho para o período do intervalo. A CLT prevê que nos horários, na marcação do ponto, no início e no final da jornada de trabalho, há uma margem de até 5 minutos, né, que não se computa nem como tempo de trabalho e nem para fins de desconto de salário, porque nem todos os trabalhadores podem marcar o ponto no mesmo momento. Então a lei estabelece uma fração de 5 minutos, dentro daquela margem de 5 minutos, no início e no final da jornada, não se computa como tempo de trabalho. A dúvida que surgiu é se essa tolerância na marcação do ponto poderia ou não ser aplicado unicamente para o período do intervalo. Se entendeu, então, e esse que foi consagrado na súmula, que analogicamente é possível se aplicar, sim,
essa margem de tolerância na marcação do ponto. Ou seja, o trabalhador que gozou até 56 minutos de intervalo, nem por isso o empregador vai ser obrigado a pagar toda aquela hora do intervalo não concedido. Então, ficando dentro daquela margem dos 5 minutos na marcação do ponto, não há prejuízo, então, ao gozo do intervalo. Foi isso que foi consagrado na súmula. Súmula número 80. Contribuição previdenciária. Aviso prévio indenizado. Revisa a súmula número 49. Não incide a contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado. A súmula 80, ela revisa uma súmula anterior do nosso tribunal. E ela é no sentido oposto da anterior. A antiga súmula 49 dizia que o aviso prévio indenizado sofria a incidência da contribuição previdenciária. Ocorre que o próprio Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho têm entendido que não cabe essa incidência justamente porque o trabalhador não trabalha naquele período do aviso prévio, logo aquele pagamento que é feito pela empresa naquele período teria natureza indenizatória. E possuindo natureza indenizatória não haveria por que incidir então a Previdência. Então a interpretação da lei previdenciária em conjunto com a lei trabalhista que define se a parcela é salário ou indenização. Prevaleceu então esse entendimento de acordo com as cortes superiores neste tema. Súmula número 81. Contrato por prazo determinado. Acidente do trabalho. Garantia no emprego do artigo 118 da Lei 8.213/91. Modulação dos efeitos do item 3 da súmula número 378 do TST. A garantia no emprego de que trata o artigo 118 da Lei nº 8.213/91 é aplicável aos contratos de trabalho por prazo determinado, mesmo em situações ocorridas antes da inserção do item 3 à súmula 378 do TST, ocorrida em 27/9/2012. O trabalhador acidentado que goza benefício previdenciário em decorrência deste acidente, ele tem uma garantia de emprego de 1 ano. Se discutiu inicialmente se esta garantia se aplicaria ou não para os contratos com prazo determinado, por exemplo, um contrato de experiência. O Tribunal Superior do Trabalho, então, editou uma súmula dizendo que, havendo o acidente de trabalho, mesmo em contrato por prazo determinado, aquela garantia de emprego de 1 ano tem que ser respeitada. A dúvida que surgiu, e por isso a edição da nossa súmula, foi se teria que se aplicar esse entendimento novo do TST sobre essa matéria só a partir da edição dessa súmula do TST ou se ela já se aplicaria mesmo para os casos anteriores. Prevaleceu então o entendimento de que a súmula se aplica mesmo para as situações anteriores àquela alteração da jurisprudência do TST, ou seja, havendo um acidente de trabalho, o empregado fica afastado em razão de benefício previdenciário, seja ou não contrato por prazo determinado, ele vai ter direito a essa garantia de emprego durante o período de 1 ano.